Oi, pessoal, tudo bem por aí? Vocês estão me ouvindo? Oi, gente. Bom, eu vou começar. A... Essa daqui é a minha primeira live, então desculpa se tiver aí algum som de fundo. Vamos ver, tomara que tudo dê certo, né? Se a internet aqui aguentar, vamos dar uma olhadinha aí como que vai ser. Obrigada pelo tempo de vocês e vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, né? Bom, o que alguns de vocês já me conhecem, outros não, então vou me apresentar aqui. Meu nome é Patrícia Souza, eu sou uma profissional de Customer Service, trabalho há 17 anos na área e eu comecei a fazer um curso de coaching, tá? Então, eu já tenho, né, assim, tenho um perfil mais certinho, mais organizada, então eu sou uma pessoa bem processual, tá? Então, é uma característica pessoal minha, tá? E eu acabei trazendo aí um pouquinho de da minha personalidade, tá? Pro coaching. E o que eu tenho feito, né, gente? Então, assim, eu quero que vocês vão escrevendo aí pra mim, que eu tô acompanhando aqui, tá? Então, tô aqui acompanhando vocês, e aí vocês vão escrevendo aí dúvida, sugestão, o que vocês quiserem perguntar, vai mandando as perguntas, que depois eu vou parar aqui no meio da live, eu vou conversando com vocês. Então, eu sou formada em secretariado, o que também é uma atividade bem processual, né? Então, tem bem em conta a parte de organização, processo, gestão. E eu fiz um MBA em gestão de projetos e processos, tá? Então, um pouco da minha rotina, do meu trabalho, um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha personalidade, e eu vou tentar passar para vocês um pouquinho disso, tá? Bom, o que eu queria deixar primeiro claro, o tema da live é como criar metas. Bom, então a gente vai falar aqui um pouco sobre como criar metas, principalmente em tempos de pandemia. Bom, as pessoas, a gente tem falado muito sobre ser produtivo na pandemia ou não ser produtivo na pandemia, e muito tem gerado aí um certo conflito entre algumas pessoas. Então, na verdade, assim, gente, a rotina, ela é encarada como uma coisa muito ruim, né? Então, como não tem uma conotação muito negativa a rotina. E, na verdade, a rotina em si, ela não precisa ser uma coisa ruim, tá? Então, na pandemia, o que tem acontecido é que as pessoas em casa, elas estão fora da rotina. Então, elas tinham aquela rotina de levanta, toma banho, se troca, toma café, vai para o trabalho. Trânsito, volta para casa, vai para a faculdade, volta. E com a pandemia, isso teve uma quebrada, né? Então as pessoas não estão mais tendo a rotina que elas tinham. Muitas estão sem emprego, muitos são autônomos. Então, dentro dessa variedade toda, a gente precisa encontrar uma nova rotina. Mas a rotina não precisa ser aquela coisa chata. Então, a rotina não é uma vilã. A gente precisa encontrar aí um equilíbrio, tá? E o que acontece? A gente vai chegar lá na parte das metas. Então, aí, a rotina, seria, por que é bom você ter uma rotina e até para a gente poder chegar lá nas metas? Então, a criança, ela precisa ter uma rotina. Então, aí, quem é mãe que está me ouvindo sabe muito bem que a criança, ela, ela precisa ter o horário para comer, ter o horário para a escola, né? Ela precisa ter um horário definido. Você não pode deixar a criança ou o adolescente acordar a hora que ele quer e fazer lição a hora que quer, ou se quer ir para a escola vai, não quer ir para a escola não vai. Então é um pouco disso. Isso é um pouquinho da rotina, tá? E então o que acontece? Vocês precisam então dar uma olhadinha aí na questão de como tá a rotina de vocês. E a sua rotina, ela tem que estar alinhada com a sua meta, tá? Então, eu preparei aqui algumas.
algumas apresentações para vocês, para ir passando aqui conforme eu vou falando aqui embaixo, tá, gente? Então, assim, como que a gente vai criar as metas, né? Então, uma perguntinha aqui para vocês. Vocês são do tipo que deixa a vida me levar ou quem manda na minha vida sou eu? Então, assim, os dois lados são dois extremos. Então, você não pode deixar a vida te levar e você não saber o que você quer, você não falar o que você vai fazer do seu dia ou da sua vida, como você também não pode se impor demais e aí sim ser aquela questão de querer ser produtivo demais e colocar muitas atividades num dia só e muitas atividades para um período curto de tempo, tá? Então, nem deixar a vida te levar e você não fazer nada, nem você querer fazer coisas demais que não vão estar ao teu alcance ou que vão te frustrar em determinado momento. Então, aí a gente volta para aquela questão da rotina. Então, a criança, ela precisa ter uma rotina, mas se você colocar a criança para fazer balé, natação, inglês, e mais a aula, mais a lição de casa, mais um professor particular, isso vai gerar um estresse. E vai ter o efeito negativo, o efeito contrário. Então, isso acontece no adulto também, tá? E aí, quando a gente vai falar de metas, então, vamos começar aqui a entrar no mundo aqui das metas. Oi, Gi, oi, Regina, tô vendo aqui o comentário de vocês, Ângela, Márcia, obrigada por estar todo mundo aqui, tá? Tô vendo aqui que a Gisele quer saber um pouquinho mais do foco, manter o foco na agenda, então a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Então, aí voltando, o que a gente precisa começar aqui? Como que a gente vai criar as metas? Em pandemia, vocês não sabem por onde começar, você não sabe nem que meta você quer, então o que a gente vai começar a fazer? Primeiro passo, sonhar. Então você vai lá, vai realmente pensar, pense em tudo que você queira fazer, tá? E aí você vai listar, tá? Então primeiro você vai sonhar, deixa a mente longe, tudo que você acredita que você queira fazer. Então você quer virar uma cantora, você quer virar uma escritora, você quer mudar de emprego, você quer mudar de profissão, você quer mudar de país, você quer comprar uma casa. Então você coloca todos esses sonhos, começa aí a colocar tudo que você pretende fazer e você começa a escrever isso. Então você pode pegar um papel, pode ser uma folha de sulfite, e você começa a escrever todas as suas vontades, tá? Então essa parte de você fazer uma lista, ela já é a questão de você colocar no papel, você escrever o que você quer para você, o que você quer para sua vida, tá? Não precisa ser necessariamente aquilo que você vai querer fazer esse dia, esse mês ou esse ano. Você vai listar tudo, tá? Então você lista tudo que você deseja para você, pode ser para sua família também, todos os seus sonhos você vai colocar no papel e vai fazer uma lista. E pode fazer uma lista gigantesca, tá? Porque nessa lista, conforme você vai escrevendo e você vai relendo, você vai refletindo sobre esses pontos e você vai ver o quanto eles são importantes para você ou não, tá? Às vezes, uma coisa que você colocou lá que você queria fazer quando você tinha 20 anos não é a mesma coisa que quando você tiver 30 ou quando você tiver 23. Então, lista tudo, anota tudo que você gostaria de fazer na sua vida, tudo que seria meta para você, tá? Pode ser como meta caber num vestido, passar de ano para quem está de recuperação, pode ser fazer uma faculdade, terminar um curso, mudar um hábito, parar de fumar, tá, gente? Então, isso é o que vocês vão aí colocando. Pode colocar tudo. Oi, Simone, bem-vinda. E aí, o que a gente vai colocar aqui? Você fez uma lista de tudo que você deseja para sua vida. E aí você vai começar a priorizar. Então você vai começar a colocar lá, você pode colocar um lumicolor, você pode passar uma canetinha, fazer um X, uma bolinha, sublinhar, e aí você vai começar a colocar a priorização. O que é importante para você fazer primeiro, tá? Então, se a gente for seguir aí, bom, para mim hoje o mais importante é conseguir passar essa quarentena sem
com sucesso, porque o pessoal aí tá todo mundo ficando estressado, depressivo, ansioso. Então, a meta para os próximos 40 dias aí é sobreviver à quarentena, essa pandemia, sem ter nenhuma adversidade maior, né? Então, o que que a gente pode fazer? Essa daí é a minha meta principal, tá? E aí, o que que você vai fazer no próximo passo? Quebrar a meta. Como assim quebrar a meta? Bom, quebrar a meta. A minha meta é sobreviver à quarentena. O que que eu preciso fazer para isso? Eu preciso me manter ocupada, preciso ter informação de qualidade, preciso conversar com os meus amigos, eu posso praticar um exercício físico, pode ser uma vez por semana, eu posso me dedicar a um hobby. Então, isso é quebrar a meta, tá? Depois eu vou voltar em cada um desses passos bem detalhadamente. O próximo passo é colocar prazos. Então, você vai colocar um prazo para você. Porque se você falar assim, durante a quarentena eu quero ler um livro. Mas se você ficar no celular todos os dias, você não vai ler o livro. Então, vai se passar o tempo e você não fez o que você gostaria de fazer. Então, assim, tem que ser, as metas, elas precisam ser prazerosas para você, tem que ser uma coisa que você queira, que você precise, uma coisa que vai te agregar, tá? Então, a meta, ela tem que ser uma coisa ali que faça sentido para você. A gente pode até comparar com uma tatuagem, porque para outra pessoa não vai fazer sentido nenhum, mas para você vai fazer sentido. Então essa meta, ela é sua, ela é uma meta individual, tá? E aí, quando a gente fala de metas, oi, Lê. E assim, quando a gente fala de metas, a gente tem pessoas que falam metas, objetivos, cada um dá um determinado nome para o seu sonho, tá? Então, o que você pode parar e pensar para você ter um norte de como começar a criar metas? Você foi lá e listrou tudo o que você acreditava que fosse uma meta de vida para você. E aí você pode incluir nessa lista o que te faz feliz, tá? Então, você sabe o que te faz feliz? Hum? Vamos lá, vamos ver o que vocês estão escrevendo por aqui, hein? Então, vão escrevendo aqui para mim, gente. Vai colocando aí o que você acha. Quem sabe, quem já sabe o que faz feliz? Tem gente que não sabe ainda. E no meio dessa confusão toda de vírus, algumas pessoas descobriram que elas não têm um hobby, elas não têm nada que façam elas dentro de casa ser feliz. Então, assim, fazer um prato de comida diferente, assistir TV com os filhos, brincar com os filhos, ler um livro, tomar um chá, assistir um filme sozinha. Então, o que te faz feliz? Tá? Faça essa pergunta para você mesma, reflita, anota lá no caderninho, tá? E o que você gosta de fazer, tá? Então, não adianta você colocar uma meta que você vai correr uma maratona se você não gosta de correr. Então, você pode até gostar de exercício, mas você gosta de zumba, você não gosta de correr. Então, você tem que colocar uma meta que esteja alinhada com as suas características também, tá? Então, a meta ela é bem pessoal. Você tem que identificar. é, a meta tem que fazer sentido para você, tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. E eu tô reforçando muito isso, gente, porque não adianta você copiar a meta do seu vizinho, tá? Não adianta copiar a meta de algum colega de trabalho, de algum colega de escola, de alguém que você viu na TV. Então, assim, aquela pessoa eu tenho visto aí muita gente muitos coaches por aí que tem falado aí então em Instagram, ou o pessoal falando na TV, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você tem que saber o que você tem que fazer. Então para e pensa, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer que você não está fazendo durante essa quarentena, tá? E esses são os sonhos, tá? Então aí, é isso aí já. A Jacília tá falando aqui que gosta de estar com a família. Então, a meta dela tá alinhada com o que ela gosta de fazer? Se a pessoa está trabalhando demais e não está tendo tempo para a família, qual é a meta dela? Passar mais tempo com a família. E aí ela vai quebrar essa meta depois. E o sonho dela? Ter a própria família? Ou poder ter um tempo de qualidade com a família que ela já tem? Então, ou ajudar uma outra família.
Então, assim, tem várias coisas, você pode colocar aí, faça uma lista gigantesca mesmo, tá. As minhas listas, geralmente, elas não duram um ano só. Eu vou seguindo essa lista ano após ano, tá, gente. Aqui, existe a roda da vida. Então, assim, a roda da vida, ela é, na verdade, uma ferramenta que os psicólogos usam, tá? Para fazer um balanço, uma análise de como que está a sua vida naquele momento. Essa ferramenta é boa para você refazer durante alguns períodos. Então, se você entrar, depois eu vou deixar o link para vocês. Eu tenho no meu site essa ferramenta para você baixar. Então, você pode baixar essa ferramenta. Então, ela está aqui, ó. E aí você vai preencher essa ferramenta. Porque aqui é uma base para você começar a criar suas metas. Porque você divide a sua vida em algumas etapas. Então, tem gente que divide a vida em vida pessoal e vida profissional. Mas a vida não se resume a esses dois lados. Então, essa daqui é uma base para você tomar como base, tá? E para você, nessa base, é para você conseguir pensar, é como se fosse um modelo para você começar a fazer suas metas, tá? Então, aqui na roda da vida, a gente vai ter qualidade de vida. Então, espiritualidade, saúde e lazer. E aí você para e reflete sobre isso. Saúde. Você tem ido ao médico? Você fez um check-up? Como que tá a sua saúde? Então, uma meta, ser mais saudável. Uma meta para quem tem alguma doença crônica. Ah, eu tenho diabetes. A meta, manter minha diabetes sob controle. Dentro dessa meta da diabetes, controlar o doce, controlar a ansiedade, tá? E aí, dentro de lazer, a pessoa não tem tempo para o lazer, ou ela só tem tempo para o lazer, não tem tempo para a família. Então, esse aqui, a roda da vida, gente, vamos voltar aqui um pouquinho, você vai analisar todos esses pontos da roda, né? Você vai se dar uma nota para cada um desses pontos, vendo como que você está nesse momento em cada um desses pontos. E depois disso, você vai criar uma meta para aqueles que você precisa desenvolver, tá? Então, aqui a gente volta lá. Eu vou ler todos eles para vocês, tá? Então, qualidade de vida, espiritualidade, saúde e lazer. Pessoal, intelectual, emocional, felicidade. Então, quando a gente fala em pessoal intelectual, tá ali, eu quero fazer um curso, eu quero, na parte emocional, ter um melhor controle das minhas emoções? Ou eu tô passando por algum momento e minha saúde emocional tá abalada? Então, eu vou precisar da ajuda de alguém para conseguir cumprir essa meta, tá? A parte de profissional. Então, na parte profissional, a gente entra em carreira, finanças e a sua contribuição para o mundo, tá? Então, aí você pode parar e refletir um pouquinho mais sobre esses pontos. Então, você pode pensar um pouco mais sobre a parte da carreira. Quais metas você quer colocar para você dentro da sua carreira? Você pode colocar na sua parte de finanças. Você guarda demais o dinheiro e não está aproveitando a vida? Ou você é aquele que esbanja demais e não está conseguindo pagar as contas? A parte de contribuição, você acha que não está contribuindo o suficiente como você deveria contribuir, tá? A parte de relacionamentos, então como que está seu relacionamento com a família? Como que está o seu relacionamento amoroso, tá? Ou como que está ali o seu relacionamento com a sociedade. Então, você tem que ter um balanço em todos esses pontos, tá? E aí você pode usar esses pontos para dar um norte, um caminho para você começar a construir as suas metas, tá bom? E agora eu vou dar alguns exemplos aí para vocês. Então, façam as listas. Anota tudo. Você pode anotar um ponto do intelectual, um ponto do emocional. Vai fazendo aí a sua lista, todos esses pontinhos aqui que a gente listou. Dentro disso, você pode entrar na parte ali do seu, como que eu digo, você pode colocar na parte dos seus sonhos, tudo aquilo que você almeja, tudo que você deseja.
Tem algumas pessoas que chamam essa lista de wish list, que é a sua lista de desejos. Então, o seu desejo pode virar uma meta e pode virar realidade. Tudo vai depender de você, tá? E aqui a gente vai, então, vou colocar um exemplo para vocês de prioridade. Então tá, você fez a sua lista e agora você precisa priorizar. Então vamos lá. Para quem não tem faculdade, ela vai priorizar a faculdade ou o emprego? Ela vai precisar do emprego para pagar a faculdade. Então a prioridade dela é o emprego. Agora, a pessoa que já terminou a faculdade, está no emprego e ela quer ganhar mais, quer um aumento de salário, quer uma promoção. Ela vai focar no intercâmbio. Agora, aquela pessoa que já conquistou tudo isso e está querendo comprar um carro. Ou ela não conquistou nada disso e ela quer um carro. Então, a pessoa não tem nada disso, mas ela vai querer um carro. Como que ela vai atingir a meta de um carro se ela não tem um emprego que dê a oportunidade dela comprar um carro? Tá? Então, a prioridade, você listou tudo. Você quer tudo que está nessa listinha aí. Mas por onde você vai começar? E aí entra a parte de processos. Você vai colocar tudo isso no papel e você vai começar a raciocinar e pensar. Para eu chegar, se eu gastar o meu dinheiro com festas, eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Vou. Ah, então legal, minha prioridade é festa e faculdade. Agora, se sua prioridade for construir uma família, ter o seu casamento, você vai comprar o carro primeiro? Ou você vai primeiro ter um emprego estável para você poder sustentar a sua família depois? Então, a prioridade, ela está muito ligada com o que é importante para você das suas metas. O que você pode esperar e o que você quer realizar primeiro. Então, vai depender de que nível da vida você está, de autoconhecimento, de autocontrole e com relação à sociedade. Se a sociedade está te cobrando um carro, você vai comprar um carro porque a sociedade está impondo? Ou você quer fazer um intercâmbio primeiro? Ou você vai querer pagar uma festa super legal para casamento e você não vai querer fazer intercâmbio, você não precisa, tá? Então você precisa alinhar a sua meta aos seus objetivos e como você se relaciona com a sociedade. Se você vai se cobrar por isso ou não. E aí você vai dividir a meta, tá? Agora, como que você vai dividir a sua meta? Vamos lá. Então, aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas é procurar um emprego. Então, vamos supor que a pessoa está procurando emprego ou ela quer mudar de emprego. O que ela vai fazer primeiro? Montar um LinkedIn, montar um currículo. Ela vai listar o que as empresas pedem nesse momento, certo? O que as empresas estão pedindo dos candidatos. Ela vai checar as habilidades que ela tem. Se o que ela sabe fazer está alinhado com o que as empresas estão pedindo. E se não tiver? Ela vai ter que colocar mais uma atividade aí. Ela vai ter que fazer um curso para ela conseguir cumprir com essas habilidades, certo? Então, é assim, você tem uma meta que é procurar emprego, mas dentro disso você vai dividir essa meta em várias outras atividades. Quando você concluir todas essas atividades, você vai conseguir concluir sua meta. Pode ser que você nem tenha terminado todas ainda e você concluiu sua meta. Pode ser que você tenha sorte, que você não precise fazer nada disso e que a meta caia na sua mão. O que é muito difícil de acontecer, que é a história do deixar a vida me levar. Que se a pessoa estiver precisando de emprego e só ficar pedindo emprego para os amigos, será que ela vai conseguir? Será que quando um amigo indicar, ela vai estar pronta? Ela tinha todas as qualidades, todas as habilidades? Ela tinha treinado para a entrevista? Então, é um pouco disso, gente. Você tem que pegar a sua meta e dividir em atividades. Você concluindo essas atividades, você vai ter uma chance muito maior de atingir o seu objetivo, tá? Não é garantia que você vai conseguir. Mas, assim, as estatísticas mostram que se você se dedicar, se você tiver foco, se você tiver uma meta bem feita, você consegue atingir essa meta. Tá? Agora, aqui, uma outra meta que eu coloquei. Então, vamos lá, uma viagem internacional. Então, vamos dizer que você nunca viajou para fora do país e você quer viajar para fora do país. O que você precisa fazer?
primeiro ter dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, eu nunca vou ter dinheiro para viajar. Então, esquece esse eu nunca, que isso daí é um caso de crenças limitantes, que a gente pode entrar nesse assunto numa próxima live. E a gente vai lá fazer, então, uma meta, viagem internacional. Se você colocar como meta viagem internacional em um mês, você não vai conseguir cumprir, a menos que você tenha dinheiro e tudo pronto. O que geralmente não é o caso. Então, para você ter como meta uma viagem internacional, vamos lá, primeira atividade, pesquisar os destinos. Segundo, conferir que documentos o país está pedindo. Você vai fazer uma cotação entre pacotes de viagem ou você ir num avulso sai mais barato. Você vai ficar na casa de um amigo? Monta o roteiro de quantos dias você vai ficar. Quanto de dinheiro você vai precisar. E aí você vai se programar para comprar a passagem antecipadamente. Você pode fechar o hotel antecipadamente, tá? E aí o que você pode fazer? Que roupas eu vou levar? Ou eu não vou levar roupa, eu vou levar o dinheiro para comprar a roupa lá. Tá? Então, se você vai para Disney com toda a sua família, o que você pode fazer? Você pode comprar o ingresso antes, que vai sair muito mais barato. Tá? Você pode ir trocando a moeda antes. Então, se você planejar, você vai gastar menos, tá? E você vai conseguir realizar o seu sonho. Então, não é um sonho distante. Ele pode estar distante 2, 3 anos. Mas se você fizer um programa de meta, um cronograma, você dividir as atividades, conforme você for atingindo e resolvendo, concluindo essas atividades, você está mais próximo de realizar o seu sonho, tá? E aqui uma coisa que eu costumo falar é que se vocês querem um exemplo de uma meta que é bem de sucesso, né? Que muitas pessoas fazem e nem percebem que elas fazem como meta. E é isso, gente. Muitas vezes vocês fazem isso no dia a dia sem se dar conta. Então, por exemplo, um casamento. Os noivos, por 1 ano ou 2 anos, guardam dinheiro, organizam a casa, organiza vestido, organiza a festa, lista de convidados, envolvem a família, eles buscam ajuda de outras pessoas e eles têm aquele objetivo, eles têm uma meta. E durante 1 ano eles trabalham para a realização daquela meta. Isso não quer dizer que você deixou de viver, que você deixou de fazer outras coisas. Você pode sim fazer alguns sacrifícios, mas é por 1 ano ou 2, e aí quando você atingiu a sua meta, você volta à sua vida normal. Então, são sacrifícios que você pode fazer por algum período para você concluir aquela sua meta. E depois você vai continuar, você vai poder voltar a fazer o que você fazia antes, se isso ainda for o que você queira fazer ou não. Talvez você se adapte a ficar, você deixou de beber para juntar dinheiro para alguma coisa, ou você deixou de fumar. E aí você viu que aquele dinheiro está sobrando e que você está melhor de saúde, você vai deixar de fumar para sempre, tá? Ou você reduziu o cigarro para sobrar um dinheiro a mais em casa. Então, tem várias coisas que a gente faz aí, que as pessoas fazem ao longo da vida, para atingir objetivos de vida sem perceber. Então, o casamento é uma delas. A pessoa consegue, o casal, né, consegue, durante 1 ou 2 anos, reprogramar, reagendar a sua vida em função do casamento, sem que isso se torne uma coisa chata e desgastante. Então, se você organizar direitinho e se você priorizar, se você se organizar, você dividir o casamento ali, a meta maior, em metas menores, você consegue realizar de uma maneira leve, sem que isso afete o seu dia a dia. E é isso que tem que ser a rotina e a meta. Ela vai estar incorporada no seu dia a dia de uma maneira leve, tá? E aí você vai colocar os prazos. Então você não pode colocar que você precisa comprar o vestido para depois do casamento. Você tem que fazer antes. Você não pode comprar a passagem de avião no último dia. Você precisa comprar a passagem de avião para aquela sua viagem internacional pelo menos 6 meses antes, quando abrem as passagens. E é o período mais barato, tá? E aí sim você, depois dos prazos, você parte para ação. E aí você vai realmente começar a concretizar as suas atividades e concretizar o seu sonho, tá?
Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí, que eu tô olhando aqui os comentários. Oi, Luana. Então, vão colocando comentários aí que eu vou olhando, tá? Tô aprendendo ainda a mexer aqui nesse negócio. Então, é um pouquinho disso. Acho que se vocês tiverem aí qualquer coisa aí também, a gente pode tirar dúvidas. Se vocês se escrevem aí qual é a meta que vocês têm de vida, que eu ajudo aqui vocês já. A gente faz aqui agora na hora um modelinho de como que funciona, né? Vamos lá, então, mais uma coisinha aqui para vocês. Seja o seu projeto mais importante, tá? Então, é aquela história do deixa a vida me levar ou o que você quer para sua vida. Então, você é o seu projeto mais importante. Se você deixar, e aí vamos voltar aqui, vou mostrar aqui para vocês o meu quadro. Eu deixei aqui, ó, um quadro, não sei se vai dar para vocês verem bem esse quadro. Então, vamos lá, a gente tá, todo mundo aí tá em casa sem poder sair, e aí a gente tá como? Quantas horas por dia, vamos contar aqui que vocês tenham 12 horas por dia livre, tá? Então a gente tem 12 horas por dia livre. Dessas 12 horas por dia, você pode acordar às 9 horas todos os dias, ou você pode acordar meio-dia. A escolha vai ser sua, tá? Vai ser o que você vai querer fazer do seu dia. Você pode fazer exercício todos os dias, como você pode não fazer exercícios. Como você vai sair dessa quarentena? Se é uma pessoa que já tem alguma debilidade. Então, assim, você vai querer ficar assistindo TV todos os dias? Você vai querer ficar usando o celular a todo momento? Você não vai usar o seu tempo para ter um desenvolvimento pessoal e para cuidar de você? Então, a quarentena, esse período em casa, é um período muito bom para você exercitar a meta de cuidar mais de você e de você ser o seu projeto mais importante. Então, tudo aquilo que você faz com, com amor e aquilo que vai te trazer uma sensação de bem-estar, então, cuidar de você é uma coisa muito boa. Então, se você estiver fazendo uma coisa que te dá prazer, você vai conseguir fazer com que isso vire uma rotina, vire um hábito, tá? Então, no começo, você vai ali. No começo vai ser difícil, então, assim, tem que fazer exercício? Não, não quero. Então, no começo vai ser complicado. Mas se você colocar, não todo dia, mas um dia sim, um dia não, vai ser mais fácil de você fazer. Você vai sentir a boa sensação do exercício e você vai continuar fazendo, tá? Então, o que você pode colocar? O dia tem 12 horas. Se a semana, eu fiz até uma continha aqui, a sua semana ela vai ter 60 horas. O que você fez a semana passada com as suas 60 horas? Então, você teve 60 horas na semana passada. Você leu um livro? Você estudou? Você fez um voluntariado? O que você fez com as suas 60 horas? Então, o presente, o agora é um presente. Você recebeu este dia. E aí, gente, sendo religião ou não religião, é aquilo, você ganhou um dia. E o que você fez com esse dia que você ganhou? Entendeu? Então, assim, você teve 60 horas na semana. Você estudou. Aí a Letícia, que está me assistindo, é professora de inglês. Não, eu não estudei o inglês. Eu tive 60 horas e eu não dediquei nenhuma hora para o inglês. Tá errado. Então, a gente precisa rever essa meta. Então, eu preciso revisar. Você que quer fidelizar, então, a sua marca. O que você fez das suas 60 horas para fidelizar a sua marca? Então, você que é autônoma. E aí você está precisando divulgar mais o seu trabalho. Nessas 60 horas, se uma hora por dia você guardar para trabalhar no seu projeto pessoal, as chances de sucesso, elas vão ser bem maiores, não vão? E aí você vai ter que montar pegar a sua meta maior, dividir em atividades e distribuir as atividades ao longo dos dias. Então, isso não vai ficar pesado.
Porque você não vai sentar um dia só e querer consertar o mundo. Você vai fazer isso aos pouquinhos. Então, o que eu tenho hoje, ele não foi construído da noite para o dia. Eu construí minha carreira desde lá de trás. Então, há 17 anos, quando eu comecei a trabalhar em Customer Service, eu comecei a construir minha carreira. Então, vocês também estão fazendo isso. Para quem está começando a construir uma marca agora, como eu estou começando a construir uma marca de coaching, então você vai ter que se dedicar a isso. No começo, a dedicação tem que ser maior. Porque você, então, está ali naquele começo. Então, a sua meta, ela está começando ainda. Você dividiu em atividades. Algumas atividades levam mais tempo do que outras. Algumas atividades você vai precisar se dedicar mais do que outras. E aí, voltando aqui para o meu quadro, a gente tem aqui, eu deixo sempre aqui anotadinho, conhecimento, a gente chama de chá, tá, gente? É chá mesmo, de CHA. E aí é mais fácil para você lembrar. Então, assim, chá é o conhecimento, habilidade e atitudes. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que vocês estão colocando aqui, ó. Ah, para fazer... Então, ó, que é muito bom, a Gisele está falando que é muito bom ticar as tarefas feitas, porque a gente estava no processo ali de coaching e quando você começa a colocar aqui, ó, feito, 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 você começa a ver o resultado das suas ações, isso é muito bom e é muito gratificante, tá? Isso é bem legal. Então, onde você aplica o chá? Você vai aplicar o chá no seguinte. Então, vamos voltar lá na história do viagem internacional. A meta da pessoa é fazer uma viagem internacional. Ela tem conhecimento? Ela tem o conhecimento suficiente para poder fazer essa viagem? O que ela precisa ter de conhecimento? Ela precisa saber os valores, pesquisar uma agência de viagens, ela precisa ter um mapa, ela precisa saber por onde ela vai começar essa viagem, tá? Então, é um conhecimento do local, um conhecimento do que tem para se fazer naquele lugar. Então, tá, a pessoa nunca foi para Minas. Como que ela vai para Minas? Ela precisa ter um conhecimento do lugar, um pouquinho da história. Ela vai fazer o quê? O caminho do ouro? O caminho do café? Então, assim, tá vendo que legal? Ela pode, por que cidades ela vai passar? Então, se você mesmo se dedicar para essa sua meta de viagem e praticar o conhecimento, habilidade. Então, aqui, habilidade. Eu tenho habilidade de entrar no site, pesquisar hotel, pesquisar passagem aérea, pesquisar ônibus, ver de onde sai o ônibus, onde vai descer. E aí, em cada cidade, eu pegar um hotel em cada cidade. Eu tenho essa habilidade? Se eu tenho essa habilidade, ótimo. Eu mesmo vou lá e faço. Se eu não tenho essa habilidade, o que eu faço? Eu posso desenvolver essa habilidade, dependendo da minha meta. Agora, se minha meta é uma viagem de férias, eu não preciso desenvolver essa habilidade. Eu pago. Eu pago para alguém fazer isso para mim. E eu pago uma agência de viagens, tá? Então, assim, gente, a noção de o que é barato, o que é caro, ela também depende de cada um. E o custo-benefício tem que ser avaliado. Então, você aí tem o seu próprio negócio. E você precisa divulgar a sua marca. Você não entende nada de marketing. Você vai demorar uma vida para fazer um site ou para criar um logotipo. E não vai ficar o bom o suficiente. Você vai demorar muito. Esse não é o seu foco. O seu foco e a sua meta é o quê? Lançar o seu negócio. Então, para você lançar esse seu negócio, talvez seja melhor você pagar para uma pessoa fazer a sua identidade visual, porque essa pessoa vai ter todo o conhecimento para fazer um bom produto para você e que vai te dar um retorno maior no futuro, tá? Então, essa pessoa ela vai fazer toda a parte de marca. Então, a gente vai. É melhor você pagar aqui para alguém fazer algumas coisas de habilidade, já que você não tem. E aí a gente vai para a parte de atitudes. Então, o chá é o conhecimento que você precisa ter para você ter uma boa viagem, para você procurar um bom emprego, para você lançar o seu produto. A habilidade, o que você precisa realmente ter e o que você pode pagar. Então, isso é uma coisa para você analisar. E atitude, aí é você ir lá e agir, tá?
Isso serve nas metas. Então, você tem que ter o conhecimento da sua meta, as habilidades para você atingir a sua meta e atitude para colocar essa meta em ação. Se você não tiver uma ação, se você não vai conseguir nunca sair ali da sua meta, né? O que você vai precisar ter, e aí, gente, aí a parte mais difícil, eu acho que isso daqui teria que ser uma live à parte. Você criar a meta é uma coisa. Você criou a meta, você quebrou a meta, definiu os prazos e começou a agir. Perfeito. Como você continua sendo motivado, tá? Então, aqui, ó, foco. Você tem que estar sempre focado na meta. Você tem que ter uma constância. Então, você tem que estar constantemente olhando para a sua meta. E você tem que ter concentração. Então, se você está ali focado na sua meta de emagrecimento, e o povo tá te chamando, para balada, te chamando para comida, te chamando para restaurante, te chamando para uma festa, então você vai enfiar o pé na jaca. Então, assim, você tem que ter foco, constância e concentração. Principalmente quando você está procurando emprego. Então, você tem que estar concentrado nas suas atividades do dia. Senão você se perde na rotina da casa e você deixa isso de lado. E isso é a mesma coisa com quem trabalha autônomo. Porque você tem que ter uma concentração, um foco e uma constância no seu trabalho dentro de casa, tá? Senão você não vai conseguir dar conta aí de tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eu vou colocar aqui para vocês agora, que aí estão pedindo para eu falar um pouquinho de planner. E eu deixei aqui separado para falar para vocês. Gente, como começar a trabalhar com metas? Você pode começar com um caderno, tá? Não precisa investir dinheiro para você começar a cuidar de metas. Então, você pode pegar aqui, ó, um caderno qualquer. Eu dividi o caderno nas minhas áreas da vida. Isso daqui eu comecei a fazer, se vocês olharem aqui, gente, foi em 2016, tá? Então, eu dividi em planos e metas, projetos, casa, planejamento financeiro, vida, cursos de carreira, dieta e saúde, viagens e livros. E em cada um desses aqui, ó, eu coloquei as atividades que eu precisava para cada um, tá? Então, aqui dentro tem o que eu preciso fazer. Então, eu deixei aqui, ó, casa. O que tinha no meu item casa? Ah, eu preciso comprar um tapetinho para a entrada da casa. Preciso trocar o piso. Preciso trocar uma janela. Preciso comprar os móveis da sala. Então, tudo isso, gente, você vai colocando aqui, ó. Preciso comprar 2 lustres para a cozinha. Então, isso aqui era de 2016. Nós estamos em 2020 e os lustres estão lá, tá? Então, se você colocar no papel e se você se programar, você não vai precisar gastar o dinheiro de uma vez. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar 2 lustres. Hoje não. Mas se você guardar R$ 1 por mês, até 2020 você vai ter quanto? Então, assim, vai guardando, tá? Vai anotando e vai fazendo isso aqui caber dentro do seu bolso. A sua meta, ela depende de você. Então, aqui, ó, gente, isso aqui é um exemplo para vocês fazerem usando o caderno, tá? Então, ó, aqui é um exemplo usando o caderno. Depois do caderno, eu passei para o planner. O que é o planner? Tá? Tem vários tipos de planner. Planner é uma agenda. Então, esse daqui é um... Aqui vende no Brasil, vou mostrar para vocês. Esse daqui é importado. Então, eu coloco aqui, ó, uma folhinha com as metas. Então, ó, coloquei em papel as minhas metas. Esse aqui era o de 2019. Teve coisa que eu consegui fazer, teve coisa que não consegui fazer e que pulou para o próximo ano, tá? Isso não quer dizer que eu não tenha trabalhado nessa meta. Às vezes, a meta, você precisa ali melhorar, refinar a sua meta para você conseguir concluir e tirar a sua meta do papel. E eu comecei a fazer... eu sou a doida da planilha, todo mundo já sabe. Então, eu coloquei a minha meta aqui, num cronograma. Então, eu coloquei, dividi em meses e coloquei aqui as minhas metas. Como que eu vou atingir essas metas, tá? Por mês. E eu fui colocando, ó, em janeiro eu vou fazer a viagem de férias. Em março eu vou fazer nada, eu vou guardar o dinheiro de março, tá? Então, fui separando aqui a minha meta, as metas dividida
pelas áreas da vida, subdivididas em atividades e os meses em que eu vou querer concluir cada uma delas. E eu fui acompanhando se eu estava atingindo ou não. Esse aqui é um outro modelo para você acompanhar. Pode ser no Planner, como pode ser no Excel. Depois disso, gente, a gente tem aqui um outro Planner. Esse Planner é aqui brasileiro. E aqui dentro, separei aqui as páginas, ele tem uma página bonitinha de metas. Para quem é mais visual, você escreve a meta aqui dentro, tá? Isso aqui é mais uma coisa para te motivar, tá, gente? Não é assim, posso fazer sem isso? Claro, é mais uma motivação. Só que nesse planner, ele já vem, ó, com a roda da vida. Então, aqui, gente, ó, todos os meses, ele vai ter a roda da vida. Então, você pode fazer a sua análise aqui. Então, isso ajuda no acompanhamento das metas. Mas você pode imprimir, como eu fiz aqui, e colocar em qualquer lugar. No meio do caderno. Cola no caderno, tá? Então, o método, gente, assim, se é um planner, se é um papel, se é uma agenda, não tem diferença. Eu comecei também a fazer assim, ó. Peguei um outro bloquinho que eu ganhei e comecei a dividir aqui os principais, tá? Esses principais eu comecei a dividir em atividades. Então, tem aqui, ó, trabalho, tá? Então, aqui, como trabalho, eu coloquei o inglês, preciso focar mais no meu inglês. Aprender espanhol, isso aqui eu vou ter que começar do zero. Atualizar o LinkedIn, escrever artigos, escrever um e-book, fazer cursos durante a quarentena. Então, isso aqui eu posso encaixar aqui no meu cronograma. O que eu consigo fazer da minha meta durante a quarentena? Eu consigo estudar inglês, consigo estudar espanhol, inclusive tem vários cursos aí de graça, tem muita gente fazendo aula. Então, vocês podem aproveitar tudo que está sendo oferecido agora. E aproveitem esse momento para fazer um autoconhecimento. Então, assim, as metas, elas são autoconhecimento, porque você vai listar todos os seus sonhos. Então, você faça essa lista, tá? Separa tudo, coloca ali o que é importante para você nesse momento, e aí você vai começar a trabalhar nisso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que vocês estão me falando mais. Se o planner é uma agenda, o planner é como se fosse uma agenda. Vou mostrar para vocês como ele vem dividido aqui dentro, tá? Então, peraí. O planner, ele é assim, ó, por dentro. Deixa eu mudar aqui a tela para ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui, ó. Ele vem dividido, os dias vêm divididos. Então, aqui, manhã, tarde e noite. E a mesma coisa que esse quadro, gente. Só que em vez de escrever no quadro, você escreve numa agenda. Pode ser agenda assim, como pode ser esse outro tipo de planner, ele também, só que esse aqui já tá bem, eu escrevo bastante, então eu faço uma bagunça no meu planner, assim, ó. É que o planner, eu já costumo deixar, ele vem, olha, com uma tela mensal. Então, o que o planner te ajuda? Você faz a programação do mês e depois você pula para a programação da semana. Tá vendo aqui? O que eu gosto de fazer? Eu tenho uma... Eu gosto de colocar... como se fossem aquelas agendas de adolescente mesmo. E eu coloco coisas aqui no meio que me fazem lembrar daquele dia, tá? Então, isso daqui é bem legal. Porque depois que você volta para trás e dá uma olhadinha no que você conseguiu fazer, você vai... Aqui, ó, nesse dia, sair com a minha irmã e minha sobrinha. Então, olha que legal, você relembra, nossa, esse dia aqui eu fiz tal coisa. Então, assim, olha, durante a semana, nossa, olha quantas atividades eu tive durante a semana. Trabalhei pra caramba e teve uma atividade de lazer. Então, você anotando também, gente, vocês tendo a prática de uma agenda, você vai anotar o que você fez. E aí, hoje, quando eu pergunto para vocês o que vocês fizeram com as 60 horas que vocês tiveram livre a semana passada, você sabe me responder o que você fez?
Então, a gente confia muito na memória. E aí a gente acha que tudo foi ruim. E quando tá na agenda, você volta e você lê, você começa a ver as coisas boas que aconteceram. E você não lembra só das coisas ruins. Assim como você também lembra de que, nossa, aquela semana lá eu tava de TPM, não fiz nada. A semana inteira eu fiquei na cama, comi chocolate, comi doce, assisti filme, não fiz mais nada. Mas foi uma semana. E aí isso consegue te ajudar a você retomar o seu plano. E você não abandona o plano, tá? Então você vai continuando ali, ó, na sua meta, tá? Então isso vai te ajudar a ter mais foco, a ter mais constância, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, gente. Ah, que dá vontade de sair arrumando tudo. Uma coisa legal de sair arrumando tudo. É legal você também arrumar seu guarda-roupa. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que quando você começa arrumando o guarda-roupa, você tá, na verdade, arrumando sua vida, né? Então, é bem legal você dar uma arrumada no guarda-roupa. Travou aí, gente? Vocês estão ouvindo? Bom, vou continuar aqui. Então, até para a gente já ir fechando. Então, dá uma arrumadinha no guarda-roupa, começa a arrumar a vida por ali, tá? E aí você começa a tirar um pouco disso, todas as coisas que você precisa tirar. Você tira coisas velhas para coisas novas entrarem no lugar. E com as metas é a mesma coisa. Quando você coloca metas, você vai para a sua rotina, você vai ver que tem coisas ali que não estão te ajudando. E aí você acaba tirando algumas coisas. Então, em vez de você ficar no celular todos os dias da semana, 3 horas por dia, você começa a encaixar alguma coisa naquele horário do celular. E aí, vocês podem olhar aqui que eu tenho o meu cantinho. Então, esse cantinho é o meu cantinho, é onde eu faço as minhas coisas, os meus trabalhos, são os meus projetos. E aí vamos voltar aqui, ó, gente. Seja o seu projeto mais importante, tá? Então é isso, seja seu projeto mais importante. Você precisa trabalhar no seu projeto. E aí é um pouco disso, de autoconhecimento. E aí são o realinhamento das metas. E até aqui para vocês reforçarem aí um pouco, então assim, ó, não perca a capacidade de sonhar, tá? Então, os sonhos vão virar metas. A esperança, ela é feita de sonhos. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de esperança. E aí você pode chamar o seu sonho, ele vai virar uma meta, tá? Então, você tem um sonho de infância, um sonho agora para o futuro. Ah, daqui 5 anos eu quero estar fazendo tal coisa. Então, você coloca esse sonho no papel, coloca as atividades, tá? Prioriza essas atividades, coloca ali seu prazo e parte para ação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um pouquinho, isso aqui é um resumo para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Manda mensagem, pode escrever que eu vou conversando aí com vocês, tá bom? E obrigada pelo tempo de vocês, porque como eu tenho falado muito aqui, ó, o tempo ele tem que ser usado de uma maneira útil para vocês. Até o tempo de lazer, o tempo de não fazer nada, ele está sendo útil para você recarregar suas energias, né? Tá bom? Aqui a Jacira está pedindo para eu falar como que foi o meu planejamento para minha viagem, né? Eu vou fazer, acho que isso acaba sendo uma outra live. Acho que a gente pode fazer como uma outra live, porque eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue aí viajar, mesmo sem ter todos os recursos naquele momento, tá? E aí eu vou contar como que eu cheguei na história da viagem. Então, isso vai ser uma próxima live, tá, Jace? Me cobra. Gente, obrigada. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Tá? Eu vou deixar depois o link, eu vou
como é minha primeira live, eu vou tentar fechar esse vídeo e ver se eu consigo deixar ele disponível para assistir. Obrigada aí, gente. Obrigada, Zil. E aí eu vou deixar aqui disponível para vocês o link da Roda da Vida, que tá lá no meu site, tá? E aí é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja proveitoso. E quero que depois vocês me deixem comentários, me deixem aí um feedback de se vocês conseguiram aplicar um pouquinho do que vocês aprenderam hoje, tá bom? Obrigada, gente. Tchau.